116 Tilt Pop Capítulo 464 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. As nuvens escuras cercavam o céu. Alguns choveram e alguns rugiram como se gritassem sua dor e espalhassem melancolia. Por quê? A pergunta surgiu, mas não havia respostas, pois não havia ninguém para responder, pois a notícia ainda não havia se espalhado por todo o reino. O vislumbre de esperança para milhões desapareceu. Mesmo sem a notícia, alguns corações estremeceram, confundindo-os. De Graciel surrou Kingdom, muitos olhos estavam prontos para chorar. O caos se instalou no condado de Sambal, mesmo depois que os canibais partiram. Os soldados se sentiram confusos e injustiçados, pois suas ações eram indubitavelmente ímpias. Enquanto isso, o conde não estava em lugar nenhum e Felix estava trancado na masmorra. No entanto, o mosteiro entrou em ação de acordo com as leis comuns. Primeiro, os sinos do mosteiro foram tocados 5 vezes, significando a ocorrência de algo devastador. Depois disso, dezenas de cartas foram escritas e entregues aos homens do Runingo ou outros clérigos para serem enviadas por todo o continente Sol. Sem saber, a duquesa Bethany Normani, os inquisidores locais e o exército sagrado chegaram de acordo com o pedido de ajuda de Sylvester. Ao entrarem na cidade, ficaram confusos com a falta de gente. Todas as portas e janelas pareciam fechadas e nenhuma voz foi ouvida. Nem mesmo os cães selvagens ou gatos faziam barulho como se tudo estivesse morto. Mas quando chegaram ao castelo de Sambal, viram guardas parados nos portões. O que aconteceu? Por que a cidade está vazia? A duquesa Bethany perguntou enquanto estava montada em um cavalo, flanqueada pelo inquisidor e pelos comandantes do exército sagrado. O cavalheiro que guardava a entrada abaixou a cabeça rigidamente. Minha senhora, o ataque canibal foi muito grande. Tentamos lutar, mas no final, sua graça trocou sua vida por nós. Pare de mentir. O outro cavaleiro gritou, a raiva fervendo em sua voz. O conde o matou. Todos nós o vimos esfaqueando a lança Darkstone. Minha senhora, o conde matou Lord Bard e deixou os canibais levarem seu corpo. Houve um silêncio longo e vazio e uma movimentação desconfortável nas celas. Ninguém poderia acreditar no que estava sendo dito. A duquesa Bethany riu. Chega de brincadeira, agora abra os portões. Eu vim com reforços. Os 2 cavaleiros, no entanto, caíram de joelhos como se estivessem sem esperança. Seus ombros caíram em derrota e seus olhos ficaram úmidos. Eles sabiam o que tinham visto e era difícil acreditar. Por que o conde cometeria um ato tão hediondo? Como ele poderia matar o bardo? O condado agora está condenado por toda a eternidade. Ela parou de pensar nisso como uma mera brincadeira e balançou sua lâmina nos portões de metal, abrindo-os. Ela galopou e desmontou perto dos portões do castelo antes de correr para dentro. Sambal. Onde você está? Ela gritou, procurando pelo conde. Onde está Lord Bard? No entanto, apenas servos estavam presentes no castelo. Assim, ela parou um deles e interrogou, onde estão todos? A serva abaixou o olhar com medo. Seconde está ausente. O jovem mestre Felix está preso nas masmorras. Perdoe-nos, minha senhora. Não sabemos por que o conde faria mal ao famoso bardo. Não sabemos mais nada. O coração da duquesa Bethany continuou a afundar enquanto o ambiente no castelo sugeria que algo estava errado. Atrás dela, os 2 comandantes mantinham a mesma visão e constantemente mantinham uma mão no punho de suas espadas embainhadas. Então me leve para as masmorras. Ela ordenou aos servos severamente. Em nenhum momento, ela estava de pé sob o castelo onde as celas escuras foram construídas para manter prisioneiros importantes. Estava úmido e quase deserto, mesmo quando ela chamou o nome de Felix, nenhuma resposta foi ouvida. Por aqui. O criado guiou Bethany até a cela correta. Ele está preso lá por decreto do conde. Ele está preso com algemas Darkstone. Estava escuro como breu, então era impossível ver o interior.
Eles pararam na frente de uma cela trancada, e Lord Bethany acendeu uma chama na palma da mão. Felix, o que hectares ela engoliu suas palavras quando a visão dentro da cela a deixou petrificada. Ali, no canto esquerdo, estava sentado Félix, com os olhos bem abertos e o corpo aparentemente sem vida. Enquanto isso, no canto direito, pendia do teto um corpo humano, morto pelo laço preso em seu pescoço. Mestre Regulus? A criada exclamou. Abre os portões. Soldados. Bethany reconheceu o nome. Era o filho mais velho e herdeiro do condado. Irmão mais velho de Félix. Ela quebrou a fechadura do portão com a palma da mão e entrou para acordar Felix. Felix. Acorde. Felix virou o rosto e olhou fixamente para Bethany. Sylvester. Ele está morto. Meu pai o matou. O coração de Bethany afundou. O que aconteceu? Conte-me tudo. Felix ainda estava fora de si, infelizmente. Ele está morto. Sylvester está morto. O que vou dizer à Madre Xavier? Como ele pôde morrer? Foi difícil para Bethany acreditar, mas vendo a condição de Felix, era impossível não considerar a possibilidade de que fosse de fato realidade. Todos vocês, vão procurar o conde. Eu quero na minha frente a todo custo. Ela comandou seu próprio exército, bem como os comandantes da Terra Santa. E entreviste outros cavaleiros para descobrir o que aconteceu no campo de batalha. Não posso acreditar que um homem como Sylvester possa ser morto tão facilmente. Ele derrotou adversários muito mais fortes. Um mero conde não deveria ser capaz de tocá-lo. Embora seu raciocínio fosse sólido, ela não podia imaginar quem era o verdadeiro inimigo de Sylvester, mesmo em seus sonhos mais loucos. Terra Santa. As nuvens escuras apareceram no céu, mas ainda não tinham chovido. Com a aproximação do inverno, o ar parecia particularmente frio. No entanto, muito trabalho deveria ser feito, e os clérigos trabalhavam como de costume. O conselho do santuário se reunia todos os dias em vez de todas as semanas. Como era tempo de guerra, eles tiveram que administrar de perto as linhas de abastecimento e armazenamento para garantir que sua batalha prolongada não enfrentasse nenhum contratempo. Isso foi especialmente crítico quando eles entraram na bestaria, trazendo a guerra para as terras inimigas, ao contrário de antes, quando a batalha ocorreu no sol. Na Câmara de Pedra Branca, cada membro do conselho lia seus relatórios com expressões sérias. Cada um tinha uma pilha de papéis à sua frente e seus rostos pareciam cansados pelo excesso de trabalho. Lorde Inquisidor, como funcionavam os canhões de feixe de luz que Lord Bard inventou? Eles funcionaram nos Bloodlings? O Papa perguntou. O grão-senhor Inquisidor tirou várias folhas de papel de seu livreto e as entregou a todos os membros do conselho. Foi errado ter duvidado do bardo em primeiro lugar. Tudo o que ele faz é a graça de Deus. Nós matamos com sucesso mais de 100 sanguessugas com a arma, e as equipes operacionais aprenderam suas lições de treinamento. Assim que recebermos o próximo lote de canhões, lançaremos uma caçada em todo o continente. O Papa aplaudiu. Isso é maravilhoso, Lorde Inquisidor. Precisávamos dessa vitória para garantir que nosso quintal esteja seguro. Com isso, posso ficar tranquilo. Qual é o relatório sobre a peste, São Médico? Não podemos nos concentrar na guerra até termos certeza de que nossos agricultores podem cultivar nossa comida e suprir o suprimento. O homem em questão entregou os seus relatórios ao Papa. Sua Santidade, a praga está sob controle. O número de mortes diminuiu significativamente e quase todas as crianças foram imunizadas. A cura oportuna de Lord Bard nos permitiu focar apenas na guerra agora. Brilhante. O Papa se alegrou. São Wazir, com o que os reis e senhores responderam. Eu invoquei poderes de emergência sobre os seus exércitos. Algum deles demonstrou hostilidade em relação à nossa causa. Todos menos 2, Sua Santidade. São Wazir relatou. O grande mago Lord Einar recusou o chamado e afirma que seu dever é primeiro com Sorrow Kingdom. Portanto, ele deve se concentrar na reconstrução do reino caído. No entanto, ele permanece aberto para nos ajudar em caso de emergência extrema.
O Papa acariciou a barba enquanto contemplava o homem. O Sorro Kingdom sofreu muito. Eles precisam de um líder forte. Deixe-o estar, ficaremos bem sem ele. Quem é o segundo dissidente? Recém-elevado Visconde Caecilius no Forte Girassol. Ele é o homem que iniciou a rebelião dos escravos contra o rei Riviria. No entanto, ele afirma que seus soldados não são seu exército particular, mas sim escravos libertos que são meros vigilantes. Deixe-os estar. O Papa respondeu imediatamente. Como todos sabem, eu abomino a escravidão. Caecilius provavelmente acredita que a Riveria atacará se tomarmos seu exército, enfraquecendo o suficiente para nossa causa. Não posso permitir que este pequeno passo em direção a um futuro melhor seja anulado tão cedo. São Wazir anotou as ordens. Ninguém mais discordou do decreto, Santidade. Até os donos das minas concordaram em vender para nós em quantidades consideráveis, dando-nos prioridade. Mas a situação financeira é terrível. Saint Keimaster, o economista-chefe, falou. Estamos gastando mais do que ganhamos. Isso não pode continuar, Santidade, ou a igreja enfrentará a falência em breve. Não se preocupe. O Papa os tranquilizou. Esta é uma guerra pela nossa própria existência. Não vamos esquecer que eles também escravizam humanos em bestaria. Se eles prevalecerem neste conflito, toda a humanidade será escravizada. Portanto, devemos nos concentrar na qualidade e na expansão. Bom. A porta da câmara se abriu repentinamente sem aviso prévio. Gunther, o assistente do Papa, invadiu a porta. Sua Santidade. Despacho urgente de Sambal. O Papa levantou-se de seu assento e pegou o pequeno pergaminho de Gunther. Ele leu e exclamou: "Ah, que notícia incrível! O jovem bardo nos enviou não em um momento." Suas mãos tremeram e o pergaminho caiu de suas mãos. Seu corpo congelou como se ele apenas visse a morte à sua frente. São Wazir rapidamente o pegou e leu para os outros. "Eu me arrependo profundamente com os olhos molhados. Conde Sambal esfaqueou Lord Bard pelas costas durante a batalha contra os canibais. Acredita-se que Lord Bard esteja morto." Baque. São Wazir caiu no chão. Seus olhos se arregalaram de horror e suas mãos tremiam. "Isso não pode ser real. É impossível." Tite Pope capítulo 465. Isso é uma piada. Até o santo vidente não conseguia acreditar. Bater. Bater. De repente, outro assistente subordinado chegou à porta. "Bispo Gunther, outra missiva de Sambal." "Ah, mais um aqui." Outro assistente apareceu. O Papa recompôs-se e levantou-se. "Estou partindo para Sambal. Voarei para lá." "Você não deve," aconselhou São Wazir. "O chefe anti-luz pode estar esperando por você. Ele é um mago supremo, e isso pode ser sua manobra." O Papa não quis ouvir desculpas naquele momento. Ele correu para sair da câmara. Não, a carta trazia o selo do arcebispo de Sambal. "Devo verificar, mesmo que seja mentira." Sylvester era a última esperança para um futuro próspero para a igreja. Não há outro homem no mundo que tenha exibido tanto talento como ele na política e no poder. Devemos recuperá-lo. Bom. Desta vez, um terceiro assistente chegou, sem fôlego. "Sua Santidade." Bebestaquins. 5 navios de Bestiquins apareceram, indo em direção ao porto da Terra Santa. As tribos urso, panda, raposa, vaca e gato hasteiam suas bandeiras neles. Todos se entreolharam, sentindo que o desenvolvimento não poderia ter chegado em pior hora. Mas o Papa ainda desejava ir encontrar Sylvester. "Wazir, cuide deles. Eu partirei não importa o que aconteça. Devo confirmar a notícia eu mesmo, ou nunca serei capaz de me perdoar." O Papa ordenou. "O conselho está suspenso até que eu volte. Espero que com o jovem Bard." A essa altura, ninguém tinha vontade de impedir a partida do Papa. Todos eles também queriam ir. De Saint Medico a Inquisitor e Lord Sylvester era querido por todos eles, pois havia demonstrado sua competência em administrar tudo pelo que eles eram responsáveis. Ele era o candidato perfeito para o futuro Papa, talvez até superando todos os papas do passado. Sua Santidade,
Devemos informar Madre Xavier sobre isso. São Wazir perguntou. É melhor que ela ouça isso de nós do que outras mães brilhantes. Não há necessidade. O grão-senhor inquisidor respondeu, sua voz parecendo mais fria do que nunca. Só uma mulher pode entender a agonia do coração de outra mulher. Enviarei a guardiã Aurora para entregar os detalhes. O Papa baixou a cabeça e esfregou o rosto com a palma da mão. Claro, ele estava apavorado e angustiado, mas não podia mostrar isso aos outros. Depois de perder o vovô Monk, ele estava com muito medo de perder Sylvester também. Mantenha obscuro e evite que os rumores se espalhem antes de eu voltar. O Papa ordenou e partiu. Reze a Solis para que ele esteja vivo. Caso contrário, será difícil para a Igreja continuar a sobreviver, especialmente nestes tempos incertos. E todos voltaram para suas respectivas estações de trabalho. Infelizmente, o trabalho era a última coisa em que podiam se concentrar. À noite, o grão-senhor inquisidor convocou Lady Aurora para dar a terrível notícia. Como esperado, ela não acreditou inicialmente, pois lutou ao lado de Sylvester contra adversários muito mais fortes do que um mero conde. No entanto, o Lorde Inquisidor não poderia simplesmente alterar a realidade. Apesar de sua voz triste, ele permaneceu firme e irado como sempre. 3 cartas separadas de diferentes fontes confirmaram a informação. Aurora. Você deve ir e confortar Mãe Xavier, pois somos guerreiros e nossas mentes são duras. Mas para uma mãe, as revelações podem ser muito duras. Aurora assentiu inexpressivamente e partiu da câmara do grão-senhor inquisidor no acampamento. Sua respiração estava pesada e seu coração batia rapidamente. Era quase impossível acreditar em tais notícias. Sei como ele pode morrer tão de repente. É impossível. Ele até parou o Cavaleiro das Sombras e aquele demônio é. Como? Baque. No instante em que ela entrou em sua tenda no acampamento, ela caiu de joelhos. Ser um poderoso guerreiro não significava que a perda de um ente querido não doía tanto. Como órfão, Sylvester era como um verdadeiro irmão, e a notícia de sua morte foi tão dolorosa quanto qualquer outra. Pequenas lágrimas escorriam por suas bochechas. Depois de anos esquecendo como fazê-lo, ela mais uma vez aprendeu a chorar. Você não pode estar morto, Max. Isso é impossível. Como você pôde abandonar Xavier? Você é o único apoio dela. Ela deve estar arrasada. Preocupada com a amiga, Aurora levantou-se e correu para encontrar Xavier. Ela montou seu cavalo apressadamente e chegou à enfermaria da península da Guilda. Lá, ela entrou no escritório particular de Xavier, já que ela era superintendente curandeira lá. Xavier. Ela entrou. Infelizmente, para sua consternação, ele encontrou Xavier sentada no chão em transe. Seus olhos não piscavam e seu rosto parecia mais pálido do que nunca. Ela não respondeu, não importa o quão alto a Aurora chamasse. Deixe-nos, ordenou a Aurora Mãe Brilhante, que provavelmente veio informar Xavier. Não deixe ninguém entrar. A Aurora então se ajoelhou e abraçou Xavier. Ela também não tinha palavras para falar, pois seu próprio trauma não havia diminuído. Não havia nada que pudesse ser dito para aliviar a dor de Xavier. Afinal, o que poderia acalmar uma mãe que acabara de perder a única coisa pela qual considerava digna de viver? Com o passar do tempo, as missivas se espalharam por todo o sol, do norte ao sul. Os mosteiros eram bem relacionados, especialmente quando se tratava de divulgar informações importantes. Assim, como uma reação em cadeia, a notícia se espalhou e a nobreza soube do incidente pelos clérigos dos mosteiros. Na exuberante cidade de Gracia, Isabela leu a carta. Sua mente ficou entorpecida e a escuridão envolveu sua visão. Ela desmaiou ali mesmo no quarto. Nesse interim, o conde Riveria, a duquesa Selingo e o barão Strongarm estavam apreensivos com o futuro do mundo e de seus próprios territórios. Sylvester era o elo que conectava todos eles e os orientava para o progresso. Sem ele, eles eram como uma serpente sem cabeça. Tudo o que eles podiam ver era a escuridão no futuro, seguida por uma miséria excruciante. No entanto, uma coisa era universal, o ódio pela Casa Sambal. Em Riveria,
O rei Conrad pareceu um tanto desapontado ao saber da notícia. Ele considerava Sylvester um grande aliado que poderia resolver questões que ele não conseguia. No entanto, ele não se sentia tão triste. Por outro lado, Caecilius tinha uma aparência muito mais devastadora, pois Sylvester estava no centro de seu plano para derrubar o rei Riviria. As armas, dinheiro e tudo mais necessário para o sucesso deveriam vir de Sylvester. O plano que Lord Bard me forneceu diz respeito apenas aos próximos anos. Mas e depois disso? Caecilius se perguntou em silêncio. Ignagnum, reino de Alfa não. Acordado com um sobressalto, o rei élfico levantou-se da cama. Usando sua Uldcid, ele tentou procurar sua família, uma consolo que encontrou no isolamento. O mero conhecimento de ver sua amada família segura trouxe uma alegria imensa ao seu coração que o fez seguir em frente. Mas cenas que ele nunca desejou ver apareceram em sua visão, roubando seu fôlego. Fúria e desconforto encheram seu corpo, fazendo-o cerrar o punho com tanta força que suas palmas sangraram. As veias de sua cabeça se projetavam com a gravidade da situação que ele acabara de perceber. Você não pode morrer assim, meu filho. Sua garganta estava seca e ele pensou em suas próximas ações. Ele queria fazer algo para proteger sua família, mas tudo o que conseguiu foi o fracasso. Primeiro ancião. Traga-me o primeiro ancião. Ele rugiu para os criados fora de seus aposentos, chamando por seu primeiro-ministro. Em nenhum momento, um elfo alto de cabelos loiros entrou e se ajoelhou. Sua Majestade. Preparem os exércitos. O rei élfico ordenou. Preparem-se para atacar os humanos. Vamos para a Terra Santa deles desta vez. O quê? Mas Vossa Majestade, ainda não nos recuperamos de faço o que eu mando. Eu ordeno a você como rei. Sem escolha, o primeiro ancião saiu com o rosto carrancudo, confuso sobre por que o rei daria um passo tão abrupto, especialmente quando a recente reunião de anciãos era sobre atrasar a guerra. Infelizmente, ninguém jamais poderia adivinhar o que se passava na mente do rei élfico. O medo de perder o último pedaço do que ele amava em seu coração era tão grande que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para protegê-lo. Xavier. Eu não pude proteger Sylvester. Mas também não posso perdê-lo. Devo trazê-lo para um lugar seguro. Sem o conhecimento deles, a Terra Santa já estava planejando uma guerra. Mas, na madrugada do dia seguinte, a notícia da morte de Lord Bard já havia se espalhado por toda a Terra Santa. Os rostos perderam os sorrisos e as chorosas mães brilhantes tornaram-se uma visão comum. O Conselho do Santuário foi convocado mais uma vez, mas desta vez, não para discussão, mas para uma revelação. O Papa havia retornado de sua fuga rápida para Sambal. Pelo rosto do Papa, todos os membros do Conselho sabiam o que esperar e prepararam suas mentes para isso. O que você encontrou, Sua Santidade? Perguntou o grão-senhor inquisidor, ainda mantendo um comportamento calmo. O Papa não conseguiu erguer os olhos. As missivas eram verdadeiras. O conde matou o jovem Bard e permitiu que os canibais levassem seu corpo. Baque. O Lorde Supremo Inquisidor se levantou, finalmente permitindo que sua raiva aparecesse quando as câmaras ficaram visivelmente mais quentes. E quanto ao conde? Ele enforcou seu filho mais velho até a morte e cometeu suicídio. Apenas Félix Sambal permanece, que viu o crime profano com seus próprios olhos. O jovem Bard é. Não mais. A voz do Papa falhou no final, enquanto anos de boas lembranças ressurgiam em sua mente, e muitos momentos de alegria compartilhada apertavam seu coração. Clank. De repente, o grão-senhor inquisidor removeu sua placa de classificação e a colocou sobre a mesa de pedra, seguida por seu selo de autoridade e ficha de identificação. O que você está fazendo? O Papa perguntou. Eu desisto. O Lorde Inquisidor respondeu com uma voz alta e fumegante. Por anos, nós atormentamos aquela criança, sabendo desde o primeiro dia que ela era abençoada. Nós a fizemos cometer crimes para que o Cavaleiro das Sombras pudesse persegui-la e tentamos matar sua mãe, tudo em nome de testes. Você está enganado. Santa Vidente interrompeu. Fizemos tudo para garantir que ele seja o candidato certo para o próximo Papa.
Fizemos dele um cardeal quando ele tinha apenas 19 anos. Corremos riscos ao apoiar seu ri. Silêncio. Rugiu o Lorde Inquisidor, suas palmas de repente engolfadas em chamas. Nem mesmo um dia se passou, e você se dirige a ele descaradamente no passado. Ele provou seu valor no dia em que curou Pitfall Town de uma praga aos 5 anos de idade. Aceite, você nunca o valorizou quando ele estava vivo. Baque. O Lorde Supremo Inquisidor rasgou furiosamente sua pesada capa vermelha e a colocou sobre a mesa antes de caminhar em direção à saída. Você está abandonando sua fé em Solis? O Papa perguntou com uma voz suave e fraca, cheia de tristeza. O Lorde Inquisidor olhou de volta para o rosto do Papa. Seus olhos vermelhos ardentes por trás da viseira encontraram o olhar do Papa. Minha fé não me permite mais servir a você, uma administração corrompida pelo desejo de poder. Encontre um substituto para a posição em que estou. Eu renuncio, não à minha fé, mas à Terra Santa. Tite Pope capítulo 466. Na dor e no silêncio, o povo da Terra Santa retomou suas tarefas. O Papa, lamentando a perda de Silvestre e do Lorde Inquisidor, começou a confrontar os Beastiquins, que haviam chegado recentemente ao porto da Terra Santa. Se os Beastiquins não tivessem hasteado o estandarte da igreja, eles teriam sido destruídos pelos canhões antes de sua chegada ao porto. Apesar da Terra Santa ser acessível a todos aqueles que abraçaram Solis, eles não estavam dispostos a correr riscos com tentativas de sabotagem de bestaria. Após a chegada dos vários navios, alguns anciãos desembarcaram. Como indicado anteriormente, eles pertenciam às tribos urso, panda, raposa, vaca e gato. Eles não tinham guerreiros ou armas e, em vez disso, usavam trajes semelhantes aos dos acólitos da Terra Santa. Eles foram levados às pressas para o prédio da administração, em vez do palácio do Papa, onde foram protegidos e guardados em uma sala para aguardar a chegada do Papa para discutir quaisquer assuntos em questão. Os Beastiquins ficaram evidentemente ansiosos ao ver o alto nível de segurança, mas permaneceram pacientes. No devido tempo, o Papa entrou nos aposentos guardados. Os Beastiquins sentaram-se de um lado da mesa enquanto o Papa sentou-se do outro. Prestamos nossos respeitos ao Santo Padre. Os 5 Beastiquins abaixaram suas cabeças com reverência. O Papa olhou para seus diferentes rostos. Alguns pareciam humanos, enquanto outros eram totalmente bestiais. O que posso fazer pelos filhos de Solis do outro lado do mar? Ele perguntou. O urso Beastiquin falou. Sua Santidade, eu sou Corbu Gozira, o chefe dos líderes religiosos na região de Beastiquin. Sua Santidade, viemos aqui para ver meu patrono, o grande Silvestre Maximilian. Nublinotas. Corbu Gozira apareceu pela primeira vez no capítulo 75, Bardo. O Papa se atrapalhou com suas palavras. Como você o conhece? Corbu Gozira respondeu com reverência em sua voz. 3 anos atrás, minha esposa, filhos e eu fomos sequestrados por um grupo de meio-goblins. Fomos algemados, enjaulados e trazidos aqui para serem vendidos a um nobre humano. Ao mesmo tempo, esses goblins também estavam sequestrando mães brilhantes. Naquela época, foi Lord Bard quem nos salvou. Mesmo quando os inquisidores tentaram matar a mim e minha família, Lord Bard os deteve e recitou seu sermão sagrado antes de nos libertar. Ele não pediu nada em troca e nos agraciou com sua presença. Aceitei a luz de Solis depois disso e espalhei a palavra. Com o tempo, mais de nós nos unimos. Hoje, nos reunimos mais uma vez para contemplar o sermão de Lord Bard com todos os nossos olhos e convidá-lo para as terras de nosso clã. Assim, as outras tribos podem testemunhar a verdade na luz e na voz de Lord Bard, anunciou o orador em tom formal. O Papa lançou um olhar para São Wazir, que estava atrás dele, e soltou um suspiro. Estou satisfeito em saber que você aceitou o caminho de Solis. No entanto, lamento informá-la de notícias graves. Lord Bard, Silvestre Maximilian, voltou para o abraço de Solis 2 noites atrás enquanto lutava contra os canibais. O que? Os Beastiquins reagiram juntos. Corbu Gozira não conseguia acreditar.
Mas ele derrotou dois grandes magos. Mesmo na Libertia, sua lenda se tornou famosa. Como pode ser isso? Tem certeza, Sua Santidade? O Papa assentiu solenemente. Infelizmente, esse é o caso. Não posso ajudá-lo mais. Por favor, descanse na casa de hóspedes enquanto o reino lamenta a perda de seu maior filho. São Wazir, por favor, escolte-os. Com as cabeças baixas, os 5 delegados de Bestaria deixaram a Câmara, deixando o Papa sozinho com seus pensamentos. Mas, infelizmente, o tempo sozinho também foi quando a maioria dos arrependimentos veio para assombrar alguém profundamente. Os olhos do Papa brilharam com as lágrimas fracas enquanto ele caminhava até a janela e olhava o mar distante e o pôr do sol. Eu falei com você, filho. O que eu fiz? O que eu fiz? Xavier, você deve comer alguma coisa, Aurora persuadiu, tentando acalmar Xavier depois de trazê-la para os aposentos da mãe brilhante para descansar. No entanto, Xavier se recusou a dormir ou comer e não disse uma única palavra desde que a notícia foi divulgada. Outras mães brilhantes também ofereceram assistência, mas Xavier permaneceu indiferente. Até a grande mãe Graça havia desistido. Eles entenderam a dor de Xavier, pois se sentiram tristes, sem palavras e sem esperança quando Sylvester nem sequer era parente deles por sangue. Portanto, eles só podiam imaginar o quão devastador deve ser para Xavier, que era a mãe biológica de Sylvester. Bater. Bater. Sir Doloren entrou na casa. Seus olhos eram escuros e injetados além do humanamente possível, e sua armadura parecia descuidada, suas expressões vazias. O homem caminhou com a postura curvada para se sentar ao lado de Xavier. Eu devia tê-lo acompanhado, Madre Xavier, desculpou-se. Eu falei com você. Eu falei com Sylvester. Mais uma vez, eu falei em manter meus votos. Tendo jurado lutar ao lado de Sylvester até que ele se sentasse no alto trono, pronto para morrer por esse objetivo, ele se sentia um fracasso. Sylvester não deveria morrer, ele era. Xavier permaneceu sentado na cama, imóvel como uma boneca sem vida. Seus olhos fixos fixamente na parede enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas de vez em quando. Sir Doloren, por favor, componha-se, Aurora ordenou, sua própria voz falhando. Precisamos ser o ombro que Xavier pode confiar. Sylvester. Seu corpo nunca foi encontrado. Recuso-me a acreditar que ele está morto. Sim, até Aurora se recusou a aceitar a realidade, mesmo depois que o Papa confirmou. Ela tinha estado com Sylvester durante meses e sabia que ele era o homem mais inteligente que ela já conheceu. Para ela, não havia como ele morrer de forma tão comum. Sir Doloren assentiu e colocou a mão no ombro de Xavier. Mãe Xavier, Lady Aurora fala a verdade. Ele não é um homem tão fraco para morrer de um ataque desses. Não importa qual era a verdade. Naquele momento de tristeza, só se podia tentar desviar o olhar da realidade. O sol desapareceu atrás do horizonte como de costume e depois voltou a nascer. O tempo nunca para ninguém, independentemente de riqueza, pobreza, fraqueza ou poder. O mundo soube da notícia devastadora e alguns lamentaram por dias. Eventualmente, o mundo teve que voltar aos negócios. Enquanto o luto ainda era silenciosamente observado na Terra Santa, a maioria dos reinos voltou ao normal. Alguns até se alegraram, encontrando consolo na morte de Sylvester. Finalmente, o Conselho dos 32 não precisava mais se preocupar com o surgimento do cardeal do nada e varrendo todo o seu poder. Nobres que antes tinham medo de cometer loucuras agora recuperaram sua coragem. Os muitos artigos 66 que Sylvester havia executado tornaram-se uma coisa do passado. Com a guerra se aproximando, era a última chance de obter lucros significativos. No entanto, além de onde os olhos podiam ver e as pessoas podiam alcançar, dentro do deserto divino, havia um certo acampamento. Era o ponto de encontro das tribos canibais, de onde lançavam invasões. Foi um momento de comemoração para as tribos, pois sua campanha massiva foi um sucesso. Com sucesso, eles enfraqueceram o Sandal em um grau que ninguém na história conseguiu. Mas, no entanto, acima de tudo,
Havia o maior prêmio. A noite havia caído e o frio intenso só diminuía com a fogueira gigante no centro do acampamento. Os canibais dançaram ao redor dele, rezaram para ele e comeram ao lado dele. Os líderes das tribos sentaram-se juntos para discutir e beber sangue. Não muito longe deles, um grosso mastro de madeira estava ancorado no chão. Amarrado a ele estava o corpo de um homem sem pelos, sem uma única peça de roupa nele. Seu corpo estava magro e pálido, como se já estivesse morto. Ah, coma! Coma, pregador! Você é nossa bênção. A comida foi enfiada à força na boca de Sylvester quando ele despertou fracamente de seu sono mortal. Seus olhos se abriram levemente, revelando íris douradas nebulosas. A confusão era evidente na situação enquanto ele olhava para o rosto grotesco do canibal diante dele. Comer. Onde estou? Sylvester se perguntou. Eu não estou morto. Assim que sua mente clareou, ele sentiu uma dor aguda em ambos os braços. Ele rapidamente olhou e notou que eles estavam firmemente amarrados em duas varas, com os pulsos voltados para baixo e os braços retos. Tubos de metal finos e afiados foram inseridos em ambos os pulsos e seu sangue pingava lentamente em dois recipientes. O que eles estão fazendo? Ele engasgou internamente, incomodado até mesmo para manter os olhos abertos e respirar. Por que não estou morto? Comer. Mais uma vez, o canibal enfiou comida na boca enquanto murmurava alguma coisa. Ele olhou em volta e viu apenas a areia do deserto no chão. Este é o deserto divino. Por que eles me trouxeram aqui? Comer. Ele comeu o pé, sabendo que precisava de energia para planejar uma fuga. Ele não tinha ideia de por que os canibais o mantiveram vivo, mas pretendia usar a oportunidade da melhor maneira possível. Presumo que não seja muito longe no deserto divino. Ele começou a traçar um plano para si mesmo. Ah! Olhe para o famoso pregador. De repente, alguns canibais se aproximaram dele, olhando-o como um espécime. Eles riam de sua miséria e olhavam com inveja para os pulsos cheios de seu sangue, que se acumulavam em pequenas gotas com o tempo. Será que ele ainda não percebeu? Sylvester ficou em silêncio, não querendo chamar a atenção. Ele os ouviu conversando, esperando reunir algumas informações sobre sua localização. Acho que não. O tolo está comendo a própria perna e nem sabe. O que? Sylvester ofegou e olhou para baixo, forçando a última de suas forças para mover a cabeça. Não, não, não. Ele não conseguia ver sua perna esquerda. Em seu lugar havia apenas um pedaço de pano amarrado para fechar a ferida. Agora ele sabe. Sylvester tentou freneticamente libertar-se, contorcendo-se com as cordas e engenhoca em seus braços. Mas sem sucesso. Seu corpo estava muito fraco. Quanto mais ele lutava, mais sangue perdia de seus pulsos. Por quê? Eu não morri? Era tudo o que ele conseguia pensar. Pelo menos teria sido melhor do que seu destino atual. Essa apenas. Me mate. Tilt Pop capítulo 467. Quanto tempo se passou? Não havia como saber, pois seus olhos permaneceram fechados o tempo todo. Constantemente drenado de seu sangue, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não sentiu nada, nem dor, nem medo. Esperando a morte chegar, ele permaneceu imóvel. Deixe-me ir, por favor. Mas, mais uma vez, ele se levantou de seu sono profundo e mortal quando a voz aguda gritou loucamente à sua esquerda, muito perto de seus ouvidos. Constantemente chorando e implorando, apenas para morrer por alguns minutos. Ele olhou para o estridente com sua visão embaçada. Ele notou a forma de uma criança pequena, também amarrada com um mastro cavado no chão. Mas ao contrário dele, ela não estava sendo sangrada, mas apenas amarrada. Ainda assim, ele podia ver a leve vermelhidão do sangue nela. No momento seguinte, sua atenção foi atraída pelos canibais conversando entre si enquanto se sentavam perto deles, supostamente vigiando. Sylvester entendeu muito bem o discurso deles. Por que o chefe não faz alguma coisa? Esses malditos Moatiers são irritantes. Eles estão sempre nos observando. Disse o canibal com um capacete feito de caveira de cavalo na cabeça.
O outro canibal não tinha nada na cabeça além de bolhas gigantes e podres. Restam apenas 2 deles, então por que se incomodar? Eles são aterrorizantes e falam com os dragões. Isso não é uma ameaça grande o suficiente. Devemos caçar aqueles 2 e acabar com sua espécie para sempre. O primeiro canibal estremeceu com o pensamento. É para os anciãos decidirem, não nós. Finalmente temos uma fonte infinita de sangue nutritivo deste homem agora, então aproveite o tempo. O segundo canibal apontou para Sylvester. Não importa o que aconteça, ele continua se curando e nos dando mais sangue. Até eu terei minha chance de beber um pouco amanhã. Sorte sua. Vou conseguir em 5 dias. Enquanto aqueles anciãos podem prová-lo todos os dias. Isso não é justo. Nós lutamos e morremos na batalha enquanto eles estavam sentados aqui. Mas eles podem colher os benefícios. O primeiro canibal reclamou. SHHH. Você está louco. Não diga isso se você quer viver. É por isso que eu odeio trabalhar com novatos. Agora fique quieto e vigie. Se aquela garota chorar de novo, nocauteie. O segundo canibal ordenou com raiva. Não precisamos dela bem. Apenas viva para o sacrifício para Jazaka. Não. Por favor. Não me mate. A menina gritou de terror. Sylvester olhou atentamente enquanto sua visão clareava. Ela parecia ter 8 ou 9 anos, na melhor das hipóteses, com cabelos escuros e acinzentados e pele branca. Ela parecia estar vestindo roupas comuns, mas elas estavam manchadas de sangue. A garota viu Sylvester e implorou a ele. Por favor, faça alguma coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Eu sei. Eu vi você tantas vezes no meu sonho. Os olhos de Sylvester se arregalaram com suas palavras. As memórias se refrescaram e Sylvester sentiu seu cérebro voltar a ficar ativo. E ela? Ela é a garota da minha visão, a princesa do Sorrow Kingdom. Eu reconheço você. Careca e aterrorizante, ela gritou. Sylvester, porém, deixou de olhá-la e fechou os olhos. Ele não tinha energia restante em seu corpo, nem uma perna para se mover. Não havia nada que ele pudesse fazer, de jeito nenhum ele poderia ajudar. Toda essa correria, brigas, intrigas. Já tive o suficiente por 2 vidas. Eu tentei. Eu realmente tentei. Agora. Estou apenas cansado. Ele murmurou em uma voz baixa e derrotada. Seus ombros nunca pareceram tão caídos e pesados. Sua cabeça ficou abaixada, olhando para a terra, pois era assim que sua vida tinha sido todo esse tempo. Toda vez que ele buscava a paz, isso trazia caos, e buscar o amor trazia agonia. Por que ainda se preocupar em viver? O que há para ganhar? Gradualmente, seus olhos ficaram pesados e se fecharam novamente. Com o sangue drenando continuamente, causando uma deficiência permanente no solário, ele não tinha mais energia em seu corpo, nem mesmo o suficiente para ficar acordado. Enquanto a garota silenciosamente amuava, Sylvester perdeu a consciência. No entanto, desta vez, o sono não seria comum. Já havia passado bastante tempo e até os céus, que viam tudo em silêncio, recusaram-se a ficar parados. Todo homem tinha um propósito para o qual nasceu e, sem cumpri-lo, não poderia morrer, pois era seu destino completá-lo. Na consciência escura de Sylvester, uma centelha de luz apareceu, primeiro aquecendo-o, depois queimando-o. Sua mente sobrecarregada ficou cautelosa e ele olhou em volta em seu sonho. Uma visão que ele havia visto antes apareceu diante dele, o que o deixou perplexo. Bem na frente dele apareceu um homem colossal sentado em um assento semelhante a um trono. Ele usava estranhas túnicas brancas semelhantes a nuvens, e seu rosto não era visível, pois o enorme halo brilhante atrás de sua cabeça parecia um sol genuíno, projetando uma sombra em sua cabeça. Patético. Forte no corpo, mas fraco na mente. Uma covarde com medo de utilizar a bênção que eu concedi. Essa Solis? Sylvester murmurou, mas no momento seguinte, ele perdeu a cabeça de raiva. Deixe-me morrer. Aceitei meu fim na vida anterior e o aceito agora. A forma brilhante do homem gigante gritou em resposta.
sua voz contendo poder diferente de tudo que Sylvester já havia experimentado antes. Uma aura tão densa que até respirar parecia impossível. Nem mesmo um homem como o Papa chegou perto desse nível de poder. Matar quantos você precisar, ferir quantos você precisar. Cumpra a sua jornada e você terá sua paz eterna. Sylvester caiu para frente sobre o peito, mas seus olhos permaneceram fixos na entidade diante dele. Sua própria voz irrompeu em raiva e impotência diante daquele ser opressor e desconcertante. Por quê? Vocês estão lentamente me estrangulando, matando qualquer resquício da minha humanidade. Por quê? Seu tolo débil. O imponente gigante semelhante a uma montanha levantou-se de seu trono e se aproximou de Sylvester, sua auréola irradiando uma luz ofuscante e abrasadora que queimou a pele de Sylvester. Você não nasceu para ser humano. Você é uma ferramenta para um propósito maior. Pare de ser fraco. Levante-se e acenda com meu fogo que arde através de você. Incinere os pagãos, os oponentes, os impostores. De sangue. Sylvester balançou a cabeça em derrota. Onde isso termina? Não sou nada além de um escravo. Você é um escravo não de mim, mas do destino. Todos nós somos. Levante-se, Sylvester Maximilian. Remova esse véu, pois você nunca foi um homem gentil. Liberte sua crueldade, revele suas presas e queime todos os que se opõem a você. Use todo o poder e magia com que te abençoei e ascenda ao pináculo. Só então seu verdadeiro destino será revelado. E se eu recusar? Sylvester grunhiu como uma fera furiosa. E se eu resistir? Ah! O ser gigante riu e voltou ao seu trono. O destino é um ciclo sem fim, Sylvester. Você cumprirá seu destino agora, amanhã ou mais tarde. Não há escapatória. Então, pelo menos me diga o que você deseja de mim, Sylvester perguntou, desta vez com uma voz calma ao perceber que não havia saída. Ele estava preso a menos que fizesse o que era esperado. Bzzz. De repente, tudo em sua visão começou a queimar. Ele também sentiu dor quando sua pele queimou. A figura do homem começou a se transformar em cinzas, mas a cada momento que passava, brilhava mais. Seu caminho está pavimentado, seu destino está traçado. A fraqueza é sua mente que está escravizada. Apenas caminhe e queime, pois é para isso que você foi feito. Adeus, Sylvester Maximilian. Que você queime o reino com sua chama ardente. Estrondo. O ser gigante explodiu em uma explosão deslumbrante e ardente. A visão de Sylvester foi inundada de luz, e antes que ele percebesse, ele se viu acordado e olhando para o acampamento canibal. O sol estava se pondo e o acampamento semelhante a um vilarejo fervilhava de atividade. A garotinha de antes agora estava amarrada ainda mais perto do centro da fogueira. Ela estava coberta com algum tipo de tinta carmesim por todo o corpo e depois coberta com areia fina. Ela ficou emburrada em silêncio, desesperada e desamparada, tendo se resignado ao seu destino. Seus olhos continham confusão e um leve brilho de inocência. Ela não entendia o que estava acontecendo ou por que sua vida se tornou tão triste e dura. Jazaka. Ele está pegando fogo. De repente, alguns canibais vieram correndo em direção a Sylvester. Ao mesmo tempo, Sylvester percebeu que uma estranha luz vermelha piscou diante de seus olhos. Quando ele olhou para baixo, viu chamas cobrindo seu corpo. Ele também sentiu uma sensação estranha e suave em sua cabeça e notou finas mechas douradas de cabelo reaparecendo em seu couro cabeludo careca. Eu não sinto dor. Sua mente clareou completamente e uma energia estranha e revitalizante o consumiu. Sem nenhum movimento, ele inconscientemente usou a manipulação de metal para quebrar as correntes de metal que o prendiam ao mastro e então removeu os finos canos de metal que estavam tirando seu sangue. Ele então se ergueu em sua perna singular e olhou para suas palmas em chamas. Era confuso, mas ao mesmo tempo pacificador. As palavras de Solis reverberaram em sua mente, gritando repetidamente: queime, queimar, queimar. Ele olhou para a garota novamente, sabendo muito bem que ela seria sacrificada para disparar sanfona em alguns rituais canibais como uma oferenda a Jazaka, seu deus. Jazaka.
Os canibais se prostraram diante de Sylvester, rezando. Sylvester lembrou-se das cenas do campo de batalha. Eles oraram ao Deus do fogo e, como ele estava coberto de fogo, ele era um Deus. Mas ele não podia evitar a fúria que lentamente surgiu dentro dele. As palavras da sombra de Mazan antes de abandoná-lo para perecer o petrificaram. O que aconteceu com Félix? Ele foi considerado responsável pelos esquemas de Mazan? Qual foi o estado de espírito de Xavier depois de saber de sua morte? Sylvester estava mais preocupado com eles do que consigo mesmo. Mas, mais do que tudo, a raiva era dirigida à sua própria fragilidade. Por ser enganado por Shadowolf Mazan, por se tornar débil mental e aceitar a morte tão facilmente. Por esquecer que não estava sozinho no mundo. Ele viveu para encontrar a paz. Ele viveu por Xavier. Ele viveu pelo juramento que fez no túmulo de Shani. Queimar tudo? Ele murmurou as palavras de Solis. Que assim seja. Woshi. Originando-se do corpo de Sylvester, as chamas cresceram como uma rajada de vento. Eles pegaram os canibais próximos e os incineraram, fazendo-os se contorcer de agonia e terror enquanto agitavam seus membros ou caíam no chão. SHHH. As chamas ardentes só ficaram mais fortes e, à medida que a raiva de Sylvester aumentava, eles foram mais longe, incendiando o acampamento. Sem querer, as palavras de um hino escaparam de seus lábios. Mas ao contrário de antes, o halo não era apenas carmesim, ele explodiu em chamas, enquanto sua voz reverberava em ecos. Este mundo mágico que deveria ser o Jardim do Éden está cheio de criaturas como você e uma miríade de pagãos. Eu procurei por toda parte, mas em nenhum lugar encontrei minha liberdade. Toda vez, minha paz é destruída por vocês, demônios ímpios. Chega. Para minha paz, não mais vagarei. Não importa o preço, ouro ou sangue, pagarei para conquistar. Eu tentei, mas este mundo escolheu me tornar seu monstro. Que minha luz supere como suas gerações eu matarei. Estrondo. Um mar infinito de chamas surgiu sob os pés de Sylvester, queimando a areia, derretendo em vidro bruto até onde a vista alcançava. As chamas consumiram a todos, mortos ou vivos, homens ou mulheres, crianças ou não. A tonalidade carmesim cobria a terra, pois o preço da vida era a sua demanda. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.